Bom dia, que bom que vocês chegaram nesse sábado aqui para esse encontro. Muito feliz de recebê-los. Eu espero que todos tenhamos um bom momento. Hum, Este encontro aqui, ele tem o objetivo de compartilhar com vocês o nosso interesse por histórias, por imaginação. A gente vai falar de tempo também. Hum, Nós somos um grupo de pessoas que vem se encontrando, a gente somos almas afins, eu gosto de dizer, com essa permissão de usar a palavra alma, que se encontra com interesse em comum pelas histórias. Faz mais ou menos uns 2 anos que a gente está se vendo por aqui. Então, é uma alegria receber vocês aqui, abrir esse encontro. O nome que a gente escolheu é Imaginação, Tempo e Histórias no Cuidado. Então, esse é um encontro interdisciplinar pensado para a gente refletir a partir de diferentes perspectivas. Eu acho que é algo que está muito presente no nosso tempo hoje, né? Como cuidar de uma forma mais humana num tempo, num presente, né, numa atualidade cheia de informação, às vezes com pressa, né, muita pressa, e que eu acho que todos nós estamos sentindo um pouquinho de perda dessa presença nas relações no meio dessa pressa. Então, ao longo dessa manhã, a gente vai ouvir contribuições que vão se aproximar desse caminho, desse tema por caminhos distintos, mas complementares. A arte de contar histórias, o tempo vivido, a imaginação, o pensar imaginativo, a escuta, né? A proposta desse encontro é justamente criar um espaço de reflexão para a gente, onde ciência, onde filosofia, onde saúde, narrativa, cuidado, eles possam dialogar. Então, hoje nós teremos a fala minha, da Ana Rosseto, eu sou contoterapeuta, eu sou fundadora da Conterapia. Nós vamos ter a fala do Ricardo Leme, ele é médico, neurocirurgião e doutor em ciência. Nós vamos ter a fala do Guilherme Brockington, ele é físico, ele é pesquisador em neurociência. A Marta Teixeira da Cunha, ela é psicóloga clínica e psicoterapeuta antroposófica. E a Silene Lima, psicanalista, contoterapeuta e enfermeira com uma longa trajetória na área da saúde. Ao final das nossas falas, das nossas exposições, nós teremos também um tempo para a gente conversar com vocês, com quem está aqui participando. Eu vou seguir um protocolo que eu uso num grupo de leitura partilhada que eu conduzo. Então, ao final das nossas falas, para a gente assentar um pouquinho, nós vamos ficar uns 2 minutos em silêncio, né? Eu compartilho uma imagem e uma música com a gente, só para dar aquela sentada. E aí eu abro a discussão, é, no tempo restante que a gente tem. Dependendo do engajamento, pode ser que a gente consiga contemplar todas as perguntas, dependendo, não. Alguém talvez não seja contemplado. A forma como a gente vai fazer isso, então, é por ordem de mão erguida. Eu vou pedir que, se você tiver alguma pergunta ou alguma contribuição, que você erga a mão e eu vou indo pela ordem que apresenta no Zoom. Quando eu perceber que está chegando o final do nosso encontro, o tempo que nós nos comprometemos de estar aqui, eu aviso, olha, esse vai ser a última pergunta. E se porventura alguém não for contemplado, eu vou convidar então você a mandar entrar em contato com aquela pessoa que você gostaria de tirar sua dúvida. Ao final deste e-mail, esse evento está ficando gravado. Ele vai ficar disponível por 3 meses. E terminou aqui, subiu essa gravação, eu já envio um e-mail hoje para vocês com o link dessa gravação para vocês poderem assistir. Eu vou pedir a gentileza de vocês, se possível, também preencherem um formulário de feedback para nós. Ele leva 3 minutinhos no máximo. Ele vai ser muito precioso para que a gente possa dar um contorno melhor para os nossos próximos passos, né, como grupo. E nele daí eu deixo o contato de todos os participantes para que você possa mandar uma mensagem direto, possivelmente do Instagram, né? Então, esse é a nossa previsibilidade, né? Nossa programação hoje. Eu espero que esse encontro seja uma oportunidade de escuta para nós, de ampliação e de reconexão. Isso dito, tá todo mundo bem? Legal? Ah, então, deixa eu fazer um adendo. A gente está sem equipe. O Jean-Pierre ficou de me ajudar, mas como ficou no meu e-mail, só deixa eu ver se alguém está precisando de ajuda, eu já venho começar. Me dá um segundinho para mim abrir o e-mail
para ver se alguém tá precisando de ajuda. Dito e feito. Pronto, já resgatei alguém aqui. E agora sim a gente vai começar a nossa fala. Eu quero começar contando uma história. Quando os deuses, quando os deuses nos fizeram, eles queriam ter a certeza de que tudo, toda a sua genialidade coubesse naquela forma que eles criaram. Então, eles derramaram nela todos os seus dons. Eles derramaram a luz do sol naquela forma, a luz das estrelas. Eles derramaram a sabedoria da terra e a escuridão também. Mas é claro, aquela forma jamais poderia conter tudo aquilo. Então, ela explodiu em inúmeros pedaços. E é por isso que a gente vem se procurando uns aos outros desde então. Às vezes a gente encontra uma pessoa e fala: essa aqui poderia ser eu. E aí encontramos outra e falamos: ah, mas essa aqui definitivamente também poderia ser eu. Em outros momentos a gente encontra alguém e pensa assim: gente, como que esse babaca poderia minimamente ser eu? E talvez a grande sabedoria, o grande mistério, é que não haja de maneira alguma eu. Essa história ela fala de busca, de fragmentação, de tudo que aquilo que ainda não encontrou forma dentro de nós, e eu acho que é exatamente aí que eu quero começar. O que que é a imaginação? E a arte de contar histórias podem oferecer ao cuidado num tempo como o nosso, num tempo de muito acesso, num tempo de muito ruído e de pouca presença. Esse é um paradoxo do nosso tempo, né? Nunca circulou tanta informação, nunca se falou tanto, nunca foi tão fácil a gente acessar conteúdos, acessar opiniões, acessar explicações, e ainda assim, muitas pessoas, muita gente continua sem conseguir compreender melhor o que vive. A pessoa sabe contar o que aconteceu, a pessoa sabe explicar a situação, a pessoa até diz o que que ela deveria fazer, mas por dentro, alguma coisa ainda não se organizou. Talvez ela fale assim: ah, eu entendo tudo isso, mas eu ainda não consegui sair do lugar. Eu sei o que está acontecendo, mas parece que tem algo dentro de mim que ainda não acompanhou. Acho que é justamente aí que a imaginação se torna tão importante. Eu não estou falando da imaginação como uma fantasia, como uma fuga da realidade. Eu estou falando da imaginação como aquela capacidade de formar imagens internas para aquilo que ainda está confuso, para aquilo que ainda está difuso, para aquilo que não está muito claro, que está sem nome. Porque às vezes o problema já não é nem a falta de explicação. Talvez o desafio, talvez o problema é que a experiência ainda não encontrou uma forma. Na contoterapia, nós trabalhamos com histórias como uma forma de cuidado. E isso significa que a gente escuta a experiência da pessoa. E a partir desta escuta, nós aproximamos histórias, imagens, narrativas que possam ajudar aquela pessoa a compreender melhor o que que ela está vivendo. Então, eu não estou falando necessariamente de história como entretenimento, como uma distração, ou e nem como um jeito de dar um conselho, sabe? Indireto. Eu estou falando de história como um caminho que mobiliza a imaginação
para que a experiência ganhe um contorno. Porque quando a pessoa falou bastante, já analisou, já tentou entender bastante, mas ela ainda não conseguiu tocar, tocar o centro daquilo que ela está vivendo, tal, uma narrativa pode fazer alguma coisa diferente por ela. Eu não vejo como trazendo uma resposta pronta, mas porque na narrativa a gente consegue oferecer uma imagem, uma metáfora, um símbolo, um movimento, uma relação, uma relação. Eu acho que é isso que ajuda a pessoa a ver isso que ela está vivendo, essa experiência que ela está tentando dar nome, essa situação que é repetitiva, ou alguma coisa que ela só está suportando naquele momento. No meu livro, eu digo que as histórias, elas cuidam, não curam. Porque esse jargão que as histórias curam, os contos curam, ele é bem popular, né? Eu peguei um outro caminho, um caminho um pouquinho mais detalhado, mais, enfim, foi um pouquinho além nessa minha pesquisa, nessa minha curiosidade, para dizer que as histórias cuidam, não curam, porque elas sustentam e elas abrem um caminho, elas ajudam a experiência a ganhar forma. Às vezes, uma história sobre um personagem que vai perdendo a própria voz pode ajudar alguém a perceber que o que ela está vivendo não é apenas confuso ou triste. Talvez essa pessoa está vivendo um processo de silenciamento. Ou, então, uma história sobre travessia pode ajudar a pessoa a reconhecer que o que se vive não é só sofrimento. Pode ser uma passagem, pode ser uma possibilidade de mudança, e mudança traz desconforto, né? Ah, mas a história, eu preciso dizer uma coisa que a história sozinha ela não basta. Ela só faz sentido quando ela nasce de uma escuta verdadeira dentro deste contexto aqui. Então, na contoterapia, a história ela não pode ser escolhida só porque ela é conhecida, só porque ela é emocionante, só porque a gente acha ela bonita. Ela precisa nascer da escuta, do que a pessoa vive no tempo dela, do que está maduro e às vezes ou não está maduro para ser tocado naquele momento. É dessa escuta que vem a escolha da narrativa, o modo de contar, o tempo de contar, e às vezes até a decisão de não contar alguma coisa. Por isso que a imaginação e a história, elas não entram no cuidado como uma técnica que a gente está aplicando de fora para dentro. Elas entram como uma resposta sensível para algo que foi escutado antes. E ainda tem um terceiro ponto que eu acho que talvez faz diferença, pelo menos na minha experiência aqui, eu venho percebendo que faz diferença nesses 10 anos trabalhando e desenvolvendo com terapia. Uma história muda quando alguém a conta de verdade. Quando eu estou falando com alguém a conta de verdade, eu sempre lembro do meu professor aqui, o Roy Galor, ele é um grande contador de histórias e formador no Emerson College, aqui na Faculdade Antroposófica, em Sussex, que ele falava que nós, como ouvintes, queremos ouvir uma história que sai do lábio deste contador de histórias como uma verdade. Ele esteve realmente lá? Ele foi iniciar uma vez nesse lugar da história? O que ele está contando é algo que ele viveu lá? Ou é só informação? Então, quando eu falo que a história muda, quando alguém a conta de verdade, é isso que eu estou querendo dizer. Ela muda também porque a gente traz um pouco mais de voz, um pouco mais de ritmo, tem pausa, tem a respiração, né? Ah, num sentido assim, para que a gente possa ter um parâmetro, né? Uma leitura de uma história é algo um tanto quanto introspectivo, né? Eu estou convidando a gente a se relacionar e a contar histórias. Então, nessa contação de histórias, a gente acaba quase que encarnando, né? Trazendo a história para o corpo. Então, a nossa presença ali muda. A presença de quem está contando a história muda, né? A história não chega só como uma informação, como um conteúdo. Ela chega como uma experiência para quem a gente está compartilhando.
E aí essa pessoa, ela já sabe explicar o que ela viveu, mas ela ainda fala dessa experiência dela sem conseguir dar uma forma bem clara. Ela fica girando ali em torno daquele assunto que ela está tentando elaborar, sem conseguir tocar direto nele. E aí, quando ela escuta uma história sendo contada com essa presença, talvez algo diferente pode acontecer, porque ela não está recebendo só uma ideia, ela também está recebendo um tempo para acompanhar essas imagens, para reconhecer essas sensações, para perceber ressonâncias, para ser afetada de uma maneira mais interativa. E aí é nesse ritmo mais humano que algo começa a se organizar por dentro. Não é que a história fez mágica, né? Eu sou suspeita. Eu acho histórias encantadoras, né? Mas não é que a história fez algum tipo de encanto, é porque em vez de pedir para a pessoa explicar para a gente já qual é o desafio que ela está vivendo, qual é o conflito, qual é o problema, né? A gente oferta uma narrativa primeiro. A gente oferta uma imagem, uma metáfora, um ritmo, né? Tem uma certa distância aqui. Nessa distância, ela pode reconhecer a própria experiência e dependendo do quanto ela está sentindo, até sem ser engolida por essa experiência. Porque aí ela não está falando dela, ela está falando da história. Vamos conversar sobre a história. Não é sobre mim, é sobre a história. Então, esse espaço que a gente cria quando a gente oferta uma história pode ser muito interessante. Então, se eu tivesse que resumir, eu acho que contar histórias no cuidado não é só um recurso bacana para a nossa relação. Eu acho que contar histórias no cuidado tem a ver com criar um espaço de presença para que a imaginação possa dar forma para a experiência. A experiência, com a ajuda das imagens do conto, ela consegue ganhar uma linguagem, ela consegue ganhar um sentido. Eu acho que, de novo, eu sou suspeita, né? Mas eu acho que contar histórias hoje faz tanto sentido. Porque a gente, como eu falei no começo, a gente vive num tempo de muito acesso, a gente vive num tempo de muita informação, de muita fala, mas isso não quer dizer que tem encontro. E a história que eu contei no começo, né, quando os deuses derramaram tudo dentro de nós e aquela forma explodiu em pedaços, talvez a história, talvez contar histórias seja uma forma da gente procurar estes pedaços, né? No sentido da gente querer ficar completo de novo, definitivo de novo, mas no momento a gente reconhece algo de si no outro e a gente sente que a gente não está sozinho naquilo que a gente vive. Então, em tempo de muito acesso, de pouca presença mesmo, a imaginação e a arte de contar histórias, elas podem ser uma forma da gente cuidar, porque elas nos ajudam ao voltar ao que é humano. É isso. Muito agradecida. E agora eu passo a palavra para o Ricardo. Ricardo. Oi, tudo bem, Ana? Tudo bem, pessoal? Bom dia. Eu fico até um pouco sem jeito, porque às vezes a gente se prepara dentro de uma narrativa, um convite, e a gente é surpreendido por alguém que fala exatamente aquilo que a gente proporia. Então, falar a mesma coisa de outro modo é sempre um desafio para que seja proveitoso para quem esteja aqui. Vocês sabem que eu sou estagiário aqui no grupo, eu sou o mascote do grupo, o pessoal que me conduz, eu tenho aprendido muito. Então, eu estou um pouco no momento de avaliação aqui nessa apresentação, né? E a grande questão aqui a ser desmembrado, e a Ana já se encaminhou muito bem, diz respeito à verdade e a capacidade que a gente tem de acessar essa verdade. A verdade enquanto um princípio transcendente, enquanto uma realidade maior, não enquanto algo pronto, mas algo para onde nós nos encaminhamos. Porque a verdade não é algo pronto, ela também é um ser. E quem acha que a verdade é como uma cadeira que cansada ela chega e senta sobre ela, talvez possa repensar nesse sentido. Por quê? Porque a verdade, justamente,
quando ela nasce, ela se cristaliza numa forma muito curiosa, que é o tempo. A verdade se cristaliza no tempo. Talvez se a gente olhe para a verdade no sentido grego, enquanto aletheia, aquilo que não é esquecido, a gente consiga perceber que o corpo da verdade é o tempo. Porque aquilo que não é esquecido pode ser mostrado no tempo. E a história, a narrativa, é um desnudar do tempo, é um apresentar-se na forma de tempo. Então a gente pode olhar o tempo como o corpo da verdade. Olha o que é uma narrativa, olha o que é uma contação da história. É a possibilidade da vivência de uma verdade, na justa medida em que o ser que a conta esteja imbuído ou permitido de ser um portador dessa verdade. Ou seja, aqui a gente descobre uma outra coisa: o tempo, sendo o corpo da verdade, quando se relaciona com o humano, o próprio humano se mostra como o corpo do tempo. Olha que questão interessante esse encadeamento de realidades, né? O tempo enquanto o corpo da verdade e o humano enquanto o corpo do tempo. O humano enquanto o corpo do tempo, ele pode, na medida em que ele está numa relação saudável com o tempo, portanto, ser um portador da verdade. E se a gente observar na nossa humanidade, nós vamos observar pessoas que são muito hábeis em contar histórias. E curiosamente, não são pessoas que escrevem histórias. Não tem blog, não tem livro. É muito estranho isso, Ana, porque Siddhartha parece não ter escrito nada. Sócrates parece não ter escrito nada. Jesus Cristo parece não ter escrito nada. Lao Tse parece não ter escrito nada. No entanto, a cristalização humana deles, na sua relação com o tempo, permite um acesso tal no tecido da verdade que a sua própria biografia se imprime à nossa volta e alguém é capaz de ser impregnado por um ser que nasce em verdade. Então, olha o nosso compromisso enquanto um ser, enquanto uma biografia que faz parte de uma humanidade. Nós somos portadores de uma parte dessa verdade, e essa verdade, independente de ser escrita, ela pode ser derramada a partir de uma vida que tem uma consistência. Olha como a nossa biografia é importante na melhor relação possível com o tempo. Porque a nossa relação com o tempo hoje é uma relação de muita paralisia, de muita incapacidade de compreensão. Por quê? Porque para nós o tempo tem um antes e um depois. Porque para nós o tempo tem um durante. No entanto, do ponto de vista antroposófico, para nossa surpresa, o próprio tempo é um ser, é um ser que nos guarda dentro de si próprio, para que a gente escreva nele a nossa história, a nossa biografia e conte para ele parte dessa verdade. Conte para ele, porque o tempo, sendo um ser, também aprende conosco na medida em que a gente conta uma boa história. O tempo não está pronto, ele está também sendo esculpido. Tem até essa obra do Tarkovsky, né? Esculpir o Tempo, onde a gente observa uma perspectiva interessantíssima de que o tempo não é aquilo que passa, mas é aquilo que a gente está desenhando. Talvez essa imagem seja um pouco dificultosa num primeiro momento, mas se a gente pensar também no humano e o que estaria na relação humana, da mesma forma que o humano guarda uma relação com o tempo, a gente pode olhar para a microbiota do nosso intestino. A nossa microbiota, ela não tem a mínima noção de que nós somos seres que a contêm. No entanto, essa microbiota conversa conosco, interfere no nosso sono, interfere no nosso humor, interfere na forma como a gente está no mundo, ou seja, a forma como a microbiota conta a história dentro de mim determina uma qualidade no meu ser. Olha a responsabilidade que nós temos enquanto humanos de sermos minimamente dignos e corretos naquela história que nós portamos, para que o tempo se mostre saudável, para que a gente não busque uma saúde, uma cura, um cuidar, mas para que a gente seja de uma forma plena, que a gente seja verdade pura, que a gente seja essa primeira manifestação e que a gente passe por esse processo que é chamado de iniciação, que nada mais é do que um processo de lembrar. Então, esse status de alcançar essa possibilidade de ser um contador de história é justamente isso. Escutar como o outro conta a história para mim, ou seja, como o outro pinta o tempo, para que eu descubra minha própria forma de pintar o tempo. Mas não esse tempo que passa, mas esse tempo que é, onde eu posso encontrar-me numa relação com ele
agora. Então, qual é a qualidade da minha vivência desse agora? Como que eu estou pintando essa aquarela do tempo agora? Então, veja, que interessante essa sedimentação. Verdade, tempo e humano. Cada um de nós porta essa semente de ser um contador. Como eu estou contando a minha história? Todos nós somos contadores, e da mesma forma que temos um corpo biológico que sofre o efeito do tempo, não sei se vocês repararam, mas talvez para vocês, algum de vocês devem ter notado que vocês envelhecem. Nós também temos um corpo biográfico que sobrevive ao efeito do tempo. E essa sobrevivência, ainda que eu não escreva nada, ela é tão mais perene quanto mais verdadeira é a forma que eu experiencio esse tempo, né? Ana, eu acabo repetindo as suas palavras de uma outra forma, mas como você é uma mestrona, não poderia ser diferente, né? Eu agradeço por esse tempo. Essa é a partilha que eu tenho a oferecer a vocês. Ricardo, que delícia, sempre um prazer te ouvir. Grata Uhum. pelas palavras e pela presença. Eu que agradeço. Guilherme, como que você tá? Pronto. Bom dia, bom dia. Vocês estão Bem-vindo, me bom dia. ouvindo? Sim. Pô, eu tô feliz pra caramba de estar aqui. Esse grupo é incrível porque a gente comunga mesmo da mesma reverência às histórias, né? Ao poder das histórias. E fico muito feliz que as pessoas tenham separado a manhã de sábado aí para estar com a gente aqui, né? Eu vou também, como a Ana, começar contando uma história também. Certa feita, o Olodumare, que é o orixá supremo, ele chama até ele Ossan, que é o senhor das matas, das florestas, e dá a ele um presente. Ossan coloca esse presente numa cabaça, retorna para perto dos irmãos e coloca aquela cabaça numa árvore e fica ali todo feliz porque ele tinha ganhado um presente do Orixá Supremo. Seus irmãos começam a ficar curiosos, o que será que ele está guardando com tanto zelo, ficam tentando descobrir, não conseguem entender. E aí, Xangô faz um plano com Inhaçã, que é a rainha dos ventos, e ela faz uma ventania, a cabaça cai, se parte, e dali dentro saem inúmeras folhas, que com a ventania essas folhas vão se espalhando. E aí cada orixá pega uma folha. Obá pega uma folha, Oxum pega outra, Exu pega outra. E vendo aquilo, o Sam fica profundamente triste, porque agora ele não tinha mais o presente tão especial. O Lodumare, vendo aquilo, vai até ele novamente e fala: Olha, você não entendeu nada. O que eu te dei de presente não são as folhas. O que eu te dei de presente é o poder de despertar as folhas. Só você, Ossan, sabe a palavra que acorda a folha. Só você sabe o canto que desperta a folha, que é a saçanha. E naquele instante, Ossan percebeu que dependendo da palavra, ele desperta na folha o remédio ou o veneno. Esse é um conto iorubá que tem duas funções incríveis, que a primeira é explicar como o conhecimento se espalhou pelo mundo, mas para a gente que vê as histórias nesse lugar do cuidado, não só do entretenimento, ajuda a gente a entender que a palavra pode curar ou a palavra pode adoecer. Eu fico muito feliz de ver o cuidado da Ana ao dizer que as palavras, as histórias não curam, né? Porque o que a gente vê na internet, infelizmente, a maioria das vezes é um uso super ruim
de inúmeros conceitos importantíssimos da psicologia. Eu sou neurocientista, então cada dia eu fico triste com as coisas que eu vejo das pessoas usando a neurociência para tentar justificar tudo de um jeito muito perigoso. E então, nesse sentido, é muito bom ver o cuidado da Ana em dizer, porque não é super é interessantíssimo, né? Porque ao mesmo tempo que não é magia, né? Em que sentido? É encantador e de fato a gente tem inúmeras evidências científicas mesmo do impacto da palavra na mente e no corpo. Eu sou spinozano, né? Para o Spinoza não tem separação entre corpo e mente. Então, algo que ocorre na mente imediatamente ocorre no corpo, e o que ocorre no corpo está acontecendo na mente. E a gente sabe que a unidade da consciência é a palavra. Então, as palavras são importantíssimas e as palavras, de alguma forma, que a gente entende pouco ainda do lado científico, de alguma forma as palavras curam mesmo, assim, e adoecem também, né? Então, por exemplo, tem pesquisas que mostram que o cérebro de crianças que são tratadas por pais muito duros, sem violência física, tá? Só dureza verbal. O cérebro dessas crianças é semelhante a uma criança que passa por violência física. Então, de alguma forma, o nosso corpo se organiza a partir das palavras também, não só um tapa pode causar um problema na criança no sentido mais importante do termo, né? Pode psicologicamente transformar aquela criança num adulto que depois vai ter uma série de problemas de convívio com ele mesmo, com o outro, enfim. A gente sabe que a contação de história feita em meia hora, coisa curta, aguda ali, com crianças hospitalizadas, você vê que aumenta a ocitocina da criança, que é um neuropeptídeo né, do contato com o outro, do vínculo afetivo, diminui o cortisol, que é um hormônio do estresse, diminui a sensação de dor da criança. Ou seja, de alguma forma, a palavra está exatamente mudando a fisiologia da pessoa. Não é só esse encanto que a gente tem com a palavra, com a história, e a gente então acha que, pô, deve ser muito legal, né? Deve fazer bem. Não, a gente consegue ver mesmo isso, que o corpo tá de fato sendo alterado a partir da palavra. E aí eu como cientista, né, o que me motiva também é ficar tentando entender essas coisas todas, né? E aí a imaginação é um elemento talvez central dessa conversa. Por quê? Eu não sei se vocês são assim, né? Mas isso é muito da gente maluco de ciência, né? Eu sempre fico pensando nisso, cara, por que a gente dorme, cara? Qual o sentido de dormir, né? Porque você fica horas com atonia, né? Você não se move, você fica inconsciente. Porra, você pega um ancestral nosso numa savana lá, por que esse cara sobreviveu, entendeu? Assim, ele tem todas as chances de ser morto, de ser comido, de, sei lá, de cair num penhasco porque ele está dormindo. Alguma coisa muito importante deve estar por trás disso. E aí hoje a gente sabe que sem o sono você não consegue ter nenhuma memória, você não consegue consolidar nenhuma memória do que você, ou seja, você não aprende se você não dormir. Existem inúmeros processos de limpeza do cérebro, limpeza mesmo no sentido de eliminar moléculas tóxicas e tal, que acontecem durante o sono. E o que é mais bacana, que é são pesquisas muito recentes, feitas por pessoas incríveis, como o Siddhartha Ribeiro, um dos brasileiros que eu mais admiro na neurociência, que fala sobre os sonhos. Né? Então, essa também é uma grande pergunta para a ciência. Por que a gente sonha, cara? Qual é o sentido de ficar sonhando? E uma das coisas bacanas, uma das explicações bacanas do sono
é que o sono é uma máquina de prever futuros possíveis. Então, o exemplo mais comum que eu posso dar é da minha vida de professor, né? É muito comum que um estudante, por exemplo, na véspera do Enem, sonhe que ele está chegando atrasado e não consegue entrar no Enem, o portão está fechado. Então, o que para a gente da ciência isso é uma interpretação? Ela já prevê um futuro possível para se preparar para aquele futuro. Então, certamente ela deve acordar mais cedo. E aí isso vai impedir que esse futuro ocorra. E aí, quando você vai olhando, você vai juntando esses pedacinhos, você vê que aí está o cerne da imaginação. A gente consegue imaginar futuros que não existem, situações que não existem, e permita que a gente sinta, ao mesmo tempo, na mente e no corpo, essas situações. Então, a imaginação, ela é central na vida humana, assim, ela é central no nosso desenvolvimento enquanto espécie. Você pode olhar para o seu redor, assim, qualquer coisa que você está vendo aí, alguém imaginou esse troço quando esse troço não existia. Eu acho isso fantástico, cara. Eu fico arrepiado, assim, eu falo, caralho, eu vejo uma caneta, eu me emociono. Eu falo, cara, como é que alguém um dia imaginou de fazer um negócio desse? E aí, a gente vai, que eu acho que é a grande intenção de todo mundo nesse grupo que fez esse dia de hoje, que é ver qual que é o papel, então, dessas palavras, dessas histórias, dessas narrativas, no cuidado mesmo da gente. E aí eu tenho me dedicado cada vez mais nos últimos anos a justamente prestar atenção. Assim, eu estudo narrativa, né? Eu faço pesquisas em narrativas. A gente está terminando uma pesquisa agora com a Unicamp e com o IDORA, onde eu trabalho, com mais de 320 crianças em enfermarias, em 2 hospitais. A gente está vendo o impacto da história no sujeito, né? O contador e o sujeito. Mas eu tenho me dedicado agora a pensar na história que a gente conta para a gente mesmo. Qual é o impacto da narrativa interna que a gente faz sobre a gente? Quais são as palavras que a gente usa para falar sobre nós mesmos? E cada vez mais eu tenho visto evidência que, de fato, a gente tem que ter uma saçanha melhor, né? Ou seja, as palavras adoecem e as palavras curam, no sentido maior do processo psíquico. E nesse mundo maluco de internet, a gente tem cada vez mais contado histórias para nós mesmos que são de muitas formas adoecedoras, apequenadoras. Então eu vou terminar a minha fala. Acho que deu meu tempo, né? Eu não sei de tempo. Você fala, Ana, mas é eu vou terminar só com isso. Assim, acho que a gente tem que, ao entender todo o impacto das palavras, das histórias, das narrativas, a gente tem que perceber que não é coisa pequena, não é coisa boba. A gente cuida do corpo, tem que fazer atividade física, tem que saber o que come. Ninguém fala do que você se alimenta de narrativas internas, né? O que de externo você vê que passa a alimentar o que tem internamente. Então, fale mais bonito para você mesmo, cuide-se com palavras mais gratificantes, assim, pega as suas histórias com mão de jardineiro e conte histórias mais bonitas sobre você mesmo, para você. É isso. Guilherme, grata pela partilha, pela presença. Eu não sei vocês que estão aqui, mas a gente, Ricardo, Silene, Marta, podia passar um dia inteiro, não podia, gente, a gente ouvindo? Eu acho que 1 hora e meia é só um pouquinho do pouquinho. Ih, mas quem sabe o que o futuro nos reserva, né? Exatamente. Obrigado, gente. Grata, Guilherme. Marta, como você está? Gente, a Marta. Onde é que ela foi parar? Eu tenho quase certeza que ela foi apertar no. Ok, gente, tudo bem? Ah, voltou, tá ali. Tudo certo. É contigo, Marta.
Como eu estou? Eu estou aqui vivenciando o tempo, a narrativa interna e o espaço de cuidado comigo e ao olhar essas narrativas com todos que estão aqui, pela minha presença autêntica de querer muito estar aqui, né? E queria começar pela narrativa interna e depois eu queria estar colocando algo sobre o que é esse espaço interno, com a minha percepção, experiência. E depois eu queria falar um pouco sobre a imaginação e chegar próximo ao pensar imaginativo, que é uma oitava acima, é um passo a mais, através de toda essa experiência que nós estamos falando aqui. Mas antes disso, eu queria falar de uma história, de um livro do Michael Ende, que se chama Momo e o Tempo. É uma história de uma menina, como tem dentro de cada um de nós, né? De olhos grandes, abertos para o mundo, observando tudo. E a Momo, ela vive no tempo a tempo e também ela vive num determinado tipo de tempo, né? Esse interno. E Momo cura na escuta autêntica e que ela senta apenas e escuta o que está vindo do outro, da experiência do outro, né? E a escuta dela é muito interessante. Primeiro é uma escuta de presença e depois de um silêncio que abre um espaço nesse distanciamento, né? De ti mesmo para ouvir o outro. É muito lindo esse livro. E Momo, né, ela cura simplesmente ouvindo, escutando. Isso é muito interessante, porque nós precisamos exercitar, e vou falar disso, essa condição de alma que já existe dentro de nós, né? E esse tempo do Momo era um tempo para o outro, um tempo dessa escuta de distanciamento e presença diante do outro, né? E Momo era um ouvinte muito, muito especial. E ela escutava com silêncio amistoso, ela ouvia as ideias que vinham através do outro, e de repente, sabe o que acontecia com o outro? Ele começava a pensar por conta própria. A pessoa, seja ela qual for, e ficava percebendo que existiam pensamentos próprios no tempo, num determinado tempo, né? E essa pessoa jamais tinha estado nesse estado de ter seus próprios pensamentos e ao cessar os seus sentimentos e fatos da vida. E essa experiência trazia um espaço interno profundo de acessar com tranquilidade, uma calma interna a si mesmo. E aí Momo tinha uma experiência grandiosa, grandiosa. O que era estar junto num tempo do sonho. Narrar histórias, a gente ou fica em vigília ou entra em sono, mas tem algo que se chama sonho. Quando a gente sonha, parece que a gente está acordado e não está. A narrativa, a contação de histórias, ela entra nesse tempo. Por isso essa alteridade que a gente vive no tempo do outro, distancia e recolhe-se. Essa é uma grande pesquisa de observação nossa interna e com o outro, né? Tem uma história em Momo que eu queria trazer para vocês, que é o seguinte: o Momo teve um desafio um dia que trouxeram para ela, foi o desafio mais difícil para ela. Trouxeram um pássaro lindo, 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 um canário. Esse canário
não queria cantar. Não queria cantar por nada. Essa foi a tarefa mais difícil de Momo. Ela teve que escutá-lo por uma semana inteira, inteira, inteira. Até que ele finalmente começou a gorjear e jubilar novamente. Eu acho que a narrativa e essa escuta do cuidado de si, partindo da fala das narrativas internas, né, do Guilherme, e esse tempo que o Ricardo traz, que é o tempo ao encontrar a sua autenticidade primeiro, ao direito à verdade, à bendita verdade. E quando a Ana fala, enquanto a gente ouve uma história, vai entrando por lugares muito difíceis, esquisitos, que nem a gente sabe identificar. E quando vai identificando, vai recolhendo o que é seu e que não é, em dignidade de poder trazer algo que vai precisar ser entregue através das imagens que espelham o que é meu e que não é. Isso é incrível, isso é cuidado, né? Então, eu queria a imaginação para mim, né, da experiência que todos estamos falando aqui própria, é um espaço da alma, alma, onde o psiquismo está. A alma vive entre o espírito e o corpo. O espírito, aquela parte mais sutil da ideia de estar aqui, e esse corpo que traz todas as memórias e a semente essencial da vida. Então a imaginação, ela entra primeiro nesse espaço da alma que respira em dois mundos e que nesse vivenciar a vida, a gente traz coisas que não são nossas, coisas que são nossas, experiências outras que a gente a qual liberta, se libera, né? Isso a Ana pode muito bem, ela vive isso intensamente, né? Ouvir a história do outro e formular, e criar uma outra história. Nesse espaço da imaginação que abre essa respiração para a alma se alimenta de imagens, de cor, de ritmo, fluxo. E aí o que acontece quando abre esse espaço, quando você ouve o outro e se ouve falando, abre uma respiração, um espaço. E nesse espaço começa, se é um conto ou se é a própria narrativa, vai abrindo um outro olhar, uma outra percepção, outra sensação. E a gente vai aprendendo a se auto-observar. Muitas coisas que a gente pensa não são nossos pensamentos. São marcas. E essas marcas, quando a gente descola, a gente vê, nossa, tá eu aqui embaixo, seu não é meu. E muitas vezes, como a gente age, nem sempre ali está nossas ações autênticas, porém verdadeiras, verdade boa. E também, quando a gente sente, nem sempre é o que faz sentido. Vem de várias questões em vida, né? Então, a imaginação, esse estado da alma, ela abre para a nossa sensação, percepção de como a gente está pensando, sentindo e agindo. E primeira vez as histórias entram e Eva a gente para essa sala maravilhosa e que vão e separar tudo e chegar a refinar o que eu penso, sinto, é a minha ação ao mundo. O que faz entrar nessa sala é a escuta autêntica de si mesmo. E a escuta de estar na presença e na escuta do outro como um momo. Como ela ouviu o pássaro que não queria cantar. É que estava na hora, ele tinha o quê? Que exercitar a sua própria fala. E depois, esplendamente existir. Quando Stein fala que quando a gente sentir, está nessa área do sentir, e a gente fala, é para acessar o que faz sentido para nós. É incrível. Então, esse espaço da imaginação, se a gente exercita essas forças da alma, pensar, o sentir e como a gente age, o que que acontece? A gente vai separando pensamentos que não são nossos, a nossa autenticidade,
uma verdade autêntica, e aí a gente vai dimensionando as nossas ações, né, que sejam mais equivalentes, né, mais honestas com a gente mesmo e com o outro, e a gente acessa muito esse equilíbrio do que nos faz sentido realmente. Se a gente exercita isso, e como as histórias vão mapeando, botando a gente nesses lugares, limpando, harmonizando, vai chegar no momento que a gente vai ter pensamentos, como o Momo contava, que o outro começou a ter pensamentos que ele não sabia. Aquele era o pensamento dele, a cognição dele, aonde tudo acontece e que vai para a ação de uma outra maneira. E se chama, Rudolf Steiner falava, pensar imaginativo. É um pensar que está ampliado depois que a gente começa a limpar essas representações mentais que a gente vai tendo, sabe? Marcas que a gente vai. E também outras experiências que vão dar tempo para alinhar, harmonizar. O tempo novamente. E esse pensar imaginativo, ele é muito importante que a gente acesse nessa oitava. Por isso, o conhecimento e a experiência com relação ao cuidado com o outro, essa narrativa da escuta, vai fazer esse exercício contemplativo de exercício de alinhar essas forças da alma nessa escuta pontual, acolhedora, e que você vai ajudar o outro a chegar nessa oitava acima de ter seus próprios pensamentos e esse arquétipo do tempo poder acessar, eu vou falar aqui, forças espirituais que estão aguardando para que possam nos ajudar a viver neste mundo sem muita consciência ou espiritual falando, é aqui na Terra, somos seres espirituais, ter uma experiência terrena. É, esse pensar imaginativo vem do exercício da imaginação para mim. E esse acolhimento das forças do pensar, dos nossos julgamentos, das nossas ações tempestuosas ou não, das nossas vergonhas, dos nossos medos, né? E das nossas raivas que vão limpando tudo. A imaginação é esse espaço da vivência profunda da alma para que a gente possa ter nossos próprios pensamentos e a gente possa entrar nessa bendita verdade para que a gente possa adquirir um sabor da vida autêntica, a sabedoria, e a gente possa exercer o amor. Então, para mim, narrar, a imaginação é uma porta de entrada grandiosa, é uma mãe que acolhe, que nos coloca dentro do seu próprio peito, e aí por si está dentro do seu próprio peito, vai dizer, filha, não existe só essa forma de pensar, querida. Não precisa agir assim, vem cá, tem uma outra coisa. Filha, isso que você sente é uma emoção? O que que é isto? Ali no espaço da imaginação, o ser sábio da história, a grande mãe, vai lhe acolher. E aí você vai saber o lugar que coloca as coisas, vai saber se despedir. E vai saber estar presente e ir para esse outro espaço de pensar junto, saber o que são seus pensamentos e poder colocar e destinar no encontro com o outro. E aí a gente constrói um espaço de comunidade narrativa. Queria ler um pedaço para fechar minha fala. Gratidão imensa, imensa, imensa. Pega aqui, eu escrevi aqui para vocês. É do Ben Chorran, Narrativas. O toque também tem o poder de cura. A história toca. Assim como a narrativa de histórias, ela cria proximidade e confiança plena. Como narrativas táteis, ele libera tensões, bloqueios, que pode curar nossas dores e que a gente possa se amar mais. E eu, para mim, a narrativa é uma árvore de presentes para nós. Gratidão imensa. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço, Marta.
pelas palavras, pela partilha, pela presença. Grata. Silene, como você está? Amiga é com você. Tudo bem. Estão me ouvindo? Estão me vendo? Sim? Maravilha. Então, grata de estar aqui hoje nesse encontro tão gostoso, né? É tudo sobre encontro, né? Sobre relação e a nossa biografia, como o Ricardo trouxe, né? Nossa história, ela é forjada nos encontros, né? O tempo todo. No tempo, a tempo e com o tempo, certo? Então, que a gente possa desfrutar aqui dessa experiência. Eu estou muito feliz, muito honrada, estou emocionada também de estar aqui com vocês hoje. E eu alguns apontamentos, eu vou localizar um pouquinho mais a questão da imaginação e da escuta no cuidado em si mesmo, né? Então, eu vou falar um pouquinho de uma coisa mais talvez concreta, né? Que é o lugar feminino e materno do cuidado, né? E que nós todos, de alguma forma, em algum momento, desde o nosso início, do nosso nascimento, ouvimos, né? Canções de ninar, palavras, né? Nesse aconchego que é o cuidado quando a gente nasce, quando a gente tem alguém cuidando da gente. Isso já está inaugurando aí essa história da relação, né? A gente nasce muito imaturo e a gente precisa desse colo para nos proteger, para nos nutrir, para nos encantar, né? E esse lugar do cuidado, que inicialmente é materno, feminino, nos homens e nas mulheres, ele também está localizado em algumas profissões que eu queria destacar hoje, né? A gente está falando aqui de encontro, de contato, né? A Marta trouxe a questão do tato, que as histórias tocam, né? E aí tem um lugar, né, profissional, que é o lugar do enfermeiro, da enfermagem, no que eles chamam da arte do cuidar. E eu queria destacar porque é uma profissão que costuma ficar muito na invisibilidade, assim como o feminino, assim como o materno, assim como o doméstico, assim como o interno, né? Então, eu queria fazer essa destaque hoje, assim. E é interessante porque a Florence Nightingale, que era chamada a Dama da Lâmpada, que viveu na Inglaterra, onde a Ana está agora, não por acaso, né? Shakespeare e tantos outros. A Florence, ela teve a sensibilidade, a delicadeza, e a dedicação de prestar atenção, né? Então, ela leva a lâmpada à noite e vai observando os doentes, né? Os soldados feridos, e ela vai percebendo além daquele ferimento, daquela dor, o que estava acontecendo ali. E essa escuta, essa presença dela, reformulou toda a medicina sanitária na Inglaterra na época, e ela é uma referência até hoje, né? E eu queria destacar também a Dorothy Oren, que é uma enfermeira norte-americana, muito importante na história também da saúde, que desenvolveu o que a gente chama de teoria do autocuidado. E na teoria do autocuidado, ela vai olhar para um pouco o que a Marta pontuou, né? A Marta, o Guilherme, a Ana e o Ricardo, de alguma forma, trouxeram isso. Em que lugar a pessoa está, em que condição que a pessoa está, qual é o solo, qual é a possibilidade, qual é o tempo dessa pessoa de processar o que está chegando para ela, de dentro e de fora, né? E se ela está podendo se dar esse tempo, que é uma questão do nosso tempo, né? Essa loucura, essa correria. E aí ela vai observar que dependendo do nível de déficit de autocuidado, aí então a enfermeira vai entrar para dar apoio, para dar suporte, ou para fazer pelo outro, ou de ensinar a fazer, ou de apenas observar, né? De supervisionar. E é bonito isso, porque a gente está falando desse lugar, né? Que solo é esse? Que pessoa é essa? Que encontro é esse? E o que acontece? E depende, né? Onde cada um está naquele momento. Mas essa intenção clara do cuidador, e aí a gente destaca um pouco esse lugar, né? Do cuidador profissional também, que tem a intenção de cuidar, que faz esse compromisso, né? Social e consigo mesmo. Ele vai estar mais atento, né, disponível para escutar o que está acontecendo e para perceber, né? E é interessante porque
A gente pode localizar também isso na psicanálise, que é interessante dizer a terapia pela fala. Então, acho que a Marta trouxe, né? Quando a pessoa fala, ela está encontrando um sentido. Mas aí, olha que interessante, na psicanálise a gente presta muita atenção naquilo que não é dito, no silêncio, nas pausas, nas trocas, né? E me lembra um pouco do conhecimento também da comunicação não verbal, porque ela vai falar de presta atenção no ritmo, na pausa, nas expressões faciais, nos gestos, né, nos movimentos, no ambiente. E é como se a palavra ficasse pequenininha diante de tantos conteúdos, né? Então, quando a gente escuta o todo, né? E então na psicanálise também é interessante que o analista precisa estar atento àquilo que não é dito e o próprio paciente precisa ter espaço e tempo e tranquilidade para chegar naquilo que a Marta convida, que é algo que ainda não tive tempo de forjar, de elaborar, de desenhar. Então, esse sonhar junto que pode acontecer no encontro do cuidado, em qualquer lugar, seja num hospital, seja num consultório, seja até na rua, se tiver clareza de intenção, claro que as condições externas podem favorecer ou não, mas a intenção clara é muito importante, né? E aí é interessante porque a psicanálise vai para olhar para a psicossomática, né, para esse psicossoma a partir da década de 30 na França, justamente dentro dos hospitais, onde o Freud não quis e pôde pesquisar e olhar, que eram as pessoas doentes, né, com câncer, com doenças cardíacas, cirúrgicas, que precisavam de algum tipo de contato. E é interessante alguns textos dizendo que aí o paciente chegava no psicanalista e mostrava os exames, os hemogramas, as radiografias. E era aquele possível, né? Eu estou podendo me falar de mim a partir disso, ou também estou sendo visto a partir disso, né? Dessa coisa que é o exame, né? Esse mediador também, às vezes, que é possível para ele, né? E aí o acolhimento do psicanalista de falar, então me conta dos seus exames, né? Fala de você a partir desses exames. Como a Ana fala, fala de você a partir dessa história, né? Então a história pode ser um hemograma, pode ser um raio-x, né? Pode ser uma tomografia, né? Os médicos que estão aqui estão mais acostumados, então, a ter essa experiência também, né? Tá tudo bem comigo, doutor? Como estão os meus exames, né? E eu acho bacana a gente recordar que tanto o psicanalista, quanto os contadores de histórias, quanto aqueles que entendem que a palavra é importante e, como disse o Guilherme, pode curar e pode adoecer, essas pessoas elas podem ajudar o outro a nomear, né? A trazer uma forma para aquilo que está dentro, através da palavra, né? Então, na psicanálise, a gente chama isso de função materna, que é a mãe vai ensinando para a criança: o que que eu estou sentindo? Tá com fome, meu filho. Isso é fome. Não, isso é frio. Não, você está cansado, está precisando dormir, está com sono. É hora de dormir, tomar banho e dormir. A mãe vai nomeando para a criança que ela ainda não conseguiu formular em palavra. É só um desconforto. E assim muitas vezes a gente faz. E as histórias também. Então, acho bonito a Ana trazer a história como algo que cuida, que sustenta, né? Porque essa sustentação da possibilidade de estar junto e de dar o tempo para a pessoa conseguir nomear aquilo que está acontecendo, né? E as imagens? Então, eu acho que eu gosto do Rubem Alves, né? Ele fala muito dessa questão do silêncio, né? Da quietude, da importância da quietude para quem está disponível para o outro, né? O Buber também vai falar, né? Do eu-tu. A Ana traz esses elementos, esses conteúdos no livro dela que são muito importantes, né? Acho que é um campo em construção aí. E aí eu queria comentar aqui essa possibilidade de esvaziamento acontece porque eu também tenho alguém que vai cuidar de mim, porque eu também tenho alguém que vai me escutar, né? Então a Marta vai trazendo isso de uma forma bonita, né? E o Guilherme traz também na história, né? Despertar, né? O que você desperta no outro? Mas eu preciso ter esse desperto em mim também, né? Então, o primeiro lugar é o cuidado de si, por mim mesma, cuidado de si a partir de alguém que vai cuidar de mim, vai me ajudar. E aí eu, então, eticamente estou disponível para cuidar, para escutar, para contar histórias, né?
Então, claro que o primeiro ouvinte sou eu mesma, né? Então, aquilo que a Ana falou é de verdade, que o professor Roy, né? Você foi lá? E eu lembrei, na hora que você falou isso, eu lembrei de uma cena no hospital em que eu entrei no quarto de uma pessoa que tinha acabado de fazer uma cirurgia oncológica e falei assim: Ah, eu sei, deve estar difícil para você. Ele olhou bem no meu olho e falou: Você sabe? Aí eu falei: eu posso imaginar, né? E ali abriu um espaço de escuta, né? Então também quando a gente traz essa concretude da dor, né? E acho que o Guilherme vai lá no hospital pesquisar a criança na UTI, a criança no ambulatório, são espaços de muita dor, são espaços de limite, né? E aí eu acho que tem um lugar assim para ser desenvolvido o trabalho com as histórias, não nesse campo do entretenimento que às vezes acontece nos hospitais, né? Com todo respeito aos artistas que se sacrificam nesse lugar, né? E eu acompanho algumas pessoas que fazem isso como psicanalista, e é um sofrimento dos artistas, porque eles não têm amparo para estar naquele lugar, né? Então eles entram num lugar delicado, porque é um portal quando você entra num hospital com pessoas doentes, por exemplo, né? Eu queria então agradecer aqui, né, todas as pessoas que contam histórias para mim, que ouvem as histórias comigo, que me ensinam a ter essa sensibilidade. Eu acho que as crianças nos ensinam muito, né? A gente sabe disso. Uma vez eu estava lendo uma história para meu filho, ou contando, quando ele era pequenininho, porque eu fazia isso todas as noites. E de repente, sei lá, né? Os três porquinhos entraram lá na floresta, que era a história da Branca de Neve, misturou tudo. Ele falou: Mamãe, que história é essa? Eu falei: Nossa, eu estava dormindo, eu já estava sonhando. Então, quando a Marta fala do sonho, né? Desse lugar da vigília e do sono, e desse espaço do sonho, eu percebo que no encontro verdadeiro, e como o Ricardo também trouxe, né? Essa questão da verdade, né? Da presença. Quando a gente está inteiro de verdade, a gente até pode errar, entende o caminho? A gente pode até misturar o personagem, mas se a gente estiver de verdade ali, até o nosso erro, ele não é só um erro. Ele está comunicando alguma coisa também, né? Então eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, desse encontro bonito e um encontro verdadeiro, que assim é para mim. Gratidão. Silene, grata, grata pela partilha, pelo tempo, pelas palavras. Que bom. A gente chegou ao final das nossas falas e, como combinado, eu vou deixar no máximo uns 2 minutinhos compartilhando uma imagem para assentar essas escutas e daí nós vamos abrir para conversa. Muito bem. Então a gente abre para quem quiser, enfim, comentar, partilhar, perguntar. Fique à vontade, a gente vai por ordem. Luciana. Oi, estão me ouvindo? Sim, aham. Ah, então tá bom, porque ontem eu estava no congresso de contoterapia e meu estava no computador, não consegui nem falar. Então hoje eu falei, será que eu vou conseguir falar?
Bom, primeiro eu queria agradecer por estar aqui. Acho que as falas de vocês tiveram uma ressonância muito grande comigo. Eu sou psiquiatra da infância e adolescência e fiquei aqui pensando várias coisas e queria perguntar, na verdade seria um para cada um, eu sei que não pode, então vou perguntar uma coisa aí para todos responderem, né? Porque eu fiquei, primeiro, nunca tinha pensado na questão da microbiota também como, né, como um lugar aí de fala, né? E dentro da saúde mental, a gente cada vez mais está estudando, né, a microbiota, a importância disso no adoecimento mental. E fiquei pensando também agora na importância dessa narrativa interna negativa, afetando a epigenética, né? Então, o que a gente acaba vendo nos pacientes mais graves, que muitas vezes, né, a medicação não vai dar conta, e quando você vai entender, essa narrativa interna é sempre muito destrutiva, né? E o quanto isso vai afetar todo o desenvolvimento dessa criança, né? E modificar aí também o gene. Então, eu fiquei pensando essas coisas e queria ouvir um pouquinho vocês sobre isso, né? Acho que o Guilherme, especialmente aí, que trabalha com neurociência. Então, quem puder me responder, eu agradeço. Passo a bola para vocês. Vocês são mais da área do que eu. Eu vou pegar essa segunda parte, que eu acho que é importante, assim, de fato, a gente tem cada vez mais estudado a epigenética, né? Também é outro termo que virou uma bagunça danada aí, né, no Instagram e tal. Essa galera acha que qualquer coisa agora tem mudança epigenética. Não é desse tamanho, né, no que essa galera propõe aí, mas a gente vê mesmo mudanças muito bruscas, que a gente tem de... Peraí, tem um telefone tocando aqui. E eu acho que o telefone tocou e ele caiu. Enquanto ele volta, alguém quer entrar? Ricardo, Silene, Marta. Olha, interessante o telefone tocar, né? Eu, Muito. eu sou especialmente apreciador de deusidências, mas é interessante que a gente faça paralelos, porque às vezes quando a gente interfere numa área da vida, as outras áreas respondem por ressonância, né? Então, quando a gente se pensa como um fragmento daquilo que, entre aspas, a gente pode chamar da microbiota do tempo, por quê? Se eu convido a gente a perceber, né, a se perceber dentro do tempo, a gente não pode apenas se perceber, a gente tem que se perceber como toda a humanidade e a nossa relação com toda essa humanidade que compartilha esse tempo conosco. Então essa microbiota vai dar uma reflexão daquilo que o tempo oportuniza para a gente enquanto experiência, enquanto espírito de uma época, enquanto um zeitgeist, né? Se eu me adequo a essa realidade temporal, na melhor possibilidade da representação de uma verdade, eu estou trabalhando, entre aspas, essa microbiota humana do tempo, tempo enquanto ser. Vamos pensar o tempo enquanto ser. Não é um exercício simples pensar o tempo enquanto ser, porque a gente está viciado no olhar o tempo no relógio, no antes, no depois, no agora. Não interessa. Não é isso que eu interesso. Eu não estou interessado no aspecto quantitativo do tempo. Eu estou interessado no ser do tempo, na qualidade daquilo que ele nos oportuniza. Na medida em que eu sou saudável, todas as instâncias do meu ser podem estabelecer uma relação com a verdade primordial, que está para além do tempo. Então, esse tempo futuro que vem em minha direção, e eu sou representante dessa verdade primordial. E sendo esse representante, tudo aquilo que me visita enquanto uma biologia também responde de uma forma a se alinhar. O que eu estou falando é que, por mais que a ciência vai estudar uma microbiota do ponto de vista genético, do ponto de vista de uma flora bacteriana, de uma fauna bacteriana, o que eu estou dizendo é que a forma como a gente habita o tempo ressoa em toda a nossa biologia no sentido de
estabilizá-la, restaurá-la, torná-la saudável. E quando a gente encontra essa possibilidade, a gente escapa ao laboratório científico das publicações, do PubMed, e adentra o laboratório da minha própria vida, onde eu sou responsável pela composição da minha biografia, e onde eu sei que, compondo uma biografia essencialmente verdadeira, todas as instâncias do meu ser, inclusive a microbiota do meu intestino, vão responder do ponto de vista imunológico, vinculados a essa verdade. Do ponto de vista da psicossomática, está mais que claro que a forma como eu reajo às circunstâncias da minha vida determina uma certa qualidade de saúde ou de adoecimento. E que cada doença tem um princípio simbólico que, de uma forma analógica, compõe o motivo pelo qual eu adoeci. Então, muitas vezes, a doença é a melhor coisa que aconteceu para a pessoa, no sentido de ela restaurar um encaminhamento saudável. Então, independente daquilo que a ciência nos propõe em termos de microbiota, transplante de microbiota, o que for, todas essas coisas maravilhosas, né? Essas medicações que às vezes você toma por boca para restaurar a microbiota, o que eu estou falando é algo que, do ponto de vista funcional, ou seja, na forma como eu me encaminho no mundo, ou seja, na forma como eu estabeleço a minha relação com o tempo, tão importante quando algo que vem em giro pela boca ou injeto na veia, é esse estado no sentido de restabelecer uma microbiota. Porque, de novo, a microbiota está relacionada à qualidade da síntese de melatonina, de serotonina no intestino, que em última análise vão atuar no cérebro. Então, essa microbiota, ela tem um papel fundamental na forma como o meu bem-estar se estabelece. Então, perceber a relação de analogia em termos de como eu vivo e como isso atua no meu corpo é muito importante. Porque esse, no fundo, é a base de uma psicossomática participativa, onde eu percebo a minha responsabilidade no processo do adoecimento. Então, a ideia é propor essa analogia, né, para que a gente estabeleça uma relação viva com o tempo e com a sua verdade. A verdade do tempo é a verdade de um tempo futuro. Veja, do ponto de vista psíquico, a gente só consegue falar de um tempo que passou. A gente não consegue imaginar um tempo futuro que vem em nossa direção, mas ele há. Enquanto uma totalidade, o tempo vai de trás para frente, mas ele vem também da frente para trás. Encontrar esse tempo futuro é encontrar com o ser do tempo, é me alinhar à verdade do tempo, é me alinhar à minha melhor possibilidade. E esse alinhamento à melhor possibilidade é o que proporciona o estar saudável, né? É a composição da minha biografia na forma mais saudável. Ricardo, grata. Guilherme, Ricardo Quando- entrou quando você caiu, que eu acho que a ligação te É, tirou do Zoom. telemarketing, né? A gente Faz perdeu, parte. né? A Bem-vindo de civilização volta. perdeu, porque o telefone, quando toca, ou é golpe ou é telemarketing. Ah, É, olha só, então, a gente hoje tem uma área que está crescendo muito, que chama psiconeuroimunologia. Tem um pesquisador lá do IDOR, que eu trabalho com ele, incrível, Otávio Costa Marques, o cara brilhante, e ele está vendo exatamente isso, né? Os impactos psicológicos afetando ali epigeneticamente as pessoas, né? A gente tem alguns dados bem interessantes de traumas com epigenética, mas em camundongos ainda, assim, tem em modelo animal, né? Porque ali você consegue, de alguma maneira, controlar ali o impacto que vai ter o trauma, e a gente, né, obviamente, não faz isso com o ser humano, né? Mas a gente está com uma, para vocês terem ideia, só a gente, vamos ver se a gente vai conseguir a verba, né? A gente está pedindo uma verba de um instituto britânico para justamente olhar os impactos epigenéticos em crianças que crescem em bairros muito violentos do Rio de Janeiro. Então a gente vai ver, e aí que é o interessante, né? Não são crianças que sofrem violência física, é só o estado delas morarem num lugar onde tem um estresse crônico ali de estar sempre ouvindo tiro, aquela confusão toda que tá naquelas áreas conflagradas do Rio de Janeiro, né? Então a gente quer ver os impactos epigenéticos disso. Então tudo indica que há impactos severos mesmo, psicológicos, que são epigenéticos, que podem ser transmitidos epigeneticamente, né? Mas eu sempre fico com
com cautela, porque a gente não tem evidência ainda boa, mas é bastante provável que isso esteja bem. Agora, independente dessa parte, porque às vezes é isso, né? As pessoas também usam a ciência achando que ela também define tudo, responde tudo, né? Mas se você olhar, assim, a gente não precisa chegar no gene, né, para entender as coisas. Assim, sei lá, uma criança que cresce passando por abusos ali de palavras, né? Você é burro, você é incapaz, você é incompetente, tal. É muito comum você ver que essa história que ela conta para ela mesma, ela faz acontecer essa história, né? Ela se coloca em situações onde ela vai realmente dizer, puta, eu sou burro mesmo, assim, eu sou incompetente mesmo, eu sou incapaz. E isso, a chance de você ir criando outra pessoa dessa forma é gigantesca. E isso não precisa estar no gene, né? A gente já sabe isso, assim, quem está minimamente aí na psicologia já sabe disso, né? Então, é bastante provável que esse mecanismo também ocorra epigeneticamente. Obrigada. Eu queria fazer um comentário. Dá tempo rapidinho? Dá, Trazer um dá. pouco para uma coisa bem, bem carnal, assim. Eu sempre presto atenção no que os pacientes comem, como eles comem. Eu pergunto até às vezes, especialmente quando tenho pacientes veganos ou crianças, não é o que eu atendo, mas eu tenho um olhar para a família, adolescentes, né, que comem comida congelada no micro-ondas. E então eu acho que se a gente começa a vida abrindo a boquinha para mamar o leitinho da mamãe, que chega para gente como nutrição física e também como amor e como cuidado, isso continua, né? Então, esse mundo interno, ele é todo esse mundo interno, né? Como a Marta trouxe, como agora o Ricardo trouxe a questão da microbiota. A gente tem uma colega no nosso grupo de estudos, que é a Eli, que é uma médica que trabalha, né, com coloproctologia, e que estuda muito essa questão do eu célula, essa questão da psicossomática, nessa interação do intestino com as emoções, né? Então, nós somos um todo integrado e, como o Guilherme trouxe, né, do Spinoza, tudo que acontece no corpo físico também reflete na mente, na forma de sentir as emoções e vice-versa. A gente é esse todo complexo o tempo inteiro, sendo atravessados pelo mundo externo também, né? Desde a nossa biografia, como a gente vai registrando essa biografia, essas marcas biográficas, né? E a alimentação está muito presente no cuidado, né? Como a gente é cuidado, como a gente recebeu o cuidado. E eu acho importantíssimo a psiquiatria olhar para isso. Eu tive uma experiência com a minha filha, com que teve que fazer um tratamento psiquiátrico em algum momento, e eu chamava muita atenção do psiquiatra para essa questão da alimentação dela, da relação dela com o alimento. E ele não tinha tanto essa disponibilidade no primeiro momento, e aí a gente começou a dialogar sobre isso, né? Então, além da questão da pesquisa, da epigenética, né, que eu acho legal a Luciana trazer essa pergunta, a gente observar no atendimento, ou no nosso cotidiano, na coerência, né, o que a gente come, palavras, imagens, comida, enfim, silêncios, né? Como a Momo nos ensinou, nos ensina, né? Uma história linda que a Marta trouxe, e claro que isso vai estar impactando. E que bom que o Guilherme e outros cientistas têm essa paciência de estudar o que é óbvio, de certa forma, né? A gente até já sabe, mas é importante localizar isso, nomear isso para o mundo, para que a gente possa, como coletivo, como humanidade, entender melhor. No tempo de cada um, né? Muito bem, grata sim. Guilherme, Lu, grata pela pergunta. Alguém está com vontade de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Aproveitar o momento. Ana, Oi, se ninguém tiver mais alguma pergunta, eu gostaria de ler uma estrofe claro, pequenininha. claro, claro. Ninguém mais quer fazer alguma pergunta? Então, a gente está falando em ciência aqui, a gente está falando em observação, em presença, a gente está falando de pessoas que trabalham com cuidado da saúde, seja ela qual caminho faz, e a gente está falando de cientista da alma, de cientista.
né, de pessoas que dignamente, humanamente, observam a ti mesmo e observam o outro. E complementando o que tudo foi dito agora, com essa pergunta maravilhosa da microbiota, que não é só a questão de trocar de hábitos, vamos dizer assim, porque a questão da saúde mental é uma questão muito séria e muito profunda, e a gente merece observar em si mesmo. Então, eu dedico esse poema, que é de John Barr, que ele escreve um livro maravilhoso, Laboratório da Metamorfose da Alma, um filósofo, e ele diz assim, ele diz que todos nós somos um cientista da alma. O cientista na alma da alma, transluz substância-te a ti mesmo. Transcalor e substância-te a ti mesmo. Transinflama substância-te a ti mesmo. Ó cientista da alma. Vou ler novamente. Ó cientista na alma da alma. Transluz substância-te a ti mesmo. Transcalor substância-te a ti mesmo. Transinflama substância-te a ti mesmo. Verdade, sabedoria e amor. Muito obrigada. Eu que agradeço, Marta. Eu acho que a gente, então, pode chegar numa conclusão, né, num fechamento. Todos bem? Queridos colegas, Silene, Guilherme, Ricardo, Marta, Eli, que não está aqui. Poxa, estamos há 2 anos caminhando juntos, né? Que felicidade a gente poder estar aqui. E vocês que se inscreveram, grata, Milena, sinto muito. Tomara que você consiga ver a gravação depois. Grata por vocês terem vindo se interessado e, enfim, dado o tempo de vocês aqui para a gente compartilhar junto. Lançamos a semente, então. Um grande abraço. Alguém quer falar mais alguma coisa antes da gente ir embora? Muito bem. Logo mais eu envio a gravação para vocês, os contatos de todos que apresentaram. Margarida, pergunte. Está fechado o seu. Estava abrindo. Então, eu quero perguntar quando teremos um novo momento como esse, né? No sentido de ser um real convite, Ana. Por coincidência, eu não vou dizer uma coisa, providência, eu ontem passei o dia debruçada sobre Na esse livro, companhia né? da Dama da Lâmpada. Então, estou arrepiada no sentido de ver a força dos contos de fada, né? E principalmente a força dessa abertura de alma e como a gente está sendo convidado a esse despertar e o efeito sempre favorável, né? No momento vem talvez uma dor, um nó, mas logo depois vem o refrigério, né? A questão da palavra ser remédio e ser veneno, ser cura e ser mal. E essa beleza do tempo e do conhecer do corpo, a força da imaginação, então é impossível não perguntar quando teria uma nova oportunidade. E além de que, dizer que vocês falaram com tanta verdade, para mim foi tão real a presença que eu não sei se a distância física interferiu tanto, né, por conta desse lugar. E dizer como eu acredito nesse trabalho que vocês estão nos apresentando, nessa história como cuidado, nesse olhar para dentro como cuidado, e agradecer não apenas por serem palavras ditas, mas pela força do sentimento das coisas, entende? É algo que, assim, chegou, se alojou, e depois, Marta, se você puder, mande para o grupo o que você leu do cientista da alma e na alma, porque cada vez mais a gente se aproxima desse lugar, né? Dessa autonomia, desse encontro com a própria história. E me fez pensar que história que realmente eu tenho contado para mim, sobre mim. Então, eu quero agradecer e dizer dessa importância, né, de a gente registrar esses lugares na alma, no papel, na fala, na escuta, porque é caminho de cura, né? Não sei, não vou, como Ana diz, o conto não cura,
mas é um convite tão profundo que a gente realmente não fica igual. Então, eu só quero agradecer a vocês por tudo. Eu que agradeço. Obrigado, obrigado. Então é isso. Um abraço para vocês. Bom final de semana. A gente se vê na próxima. Desejo que tenha uma próxima e a gente se vê nela. Abraço, beijo, gente. Valeu, Tchau. gente. Obrigado, obrigado. Valeu. Bom final de semana. Vocês também. Tchau, tchau.